Olá, como você está? Bem-vindo. Esse aqui é o canal do YouTube da IBNU e você está participando do Ministério de Jovens da IBNU, que é o Ministério Integre. Esse Ministério de Jovens tem como propósito, todo sábado de manhã, aqui às 9 horas da manhã, lançar um vídeo com um comentário que a gente está fazendo aqui, batendo um papo com você que está participando, mesmo online, sobre assuntos que dizem respeito à vida dos jovens. E nós fizemos isso já com livros e agora estamos fazendo com textos bíblicos também. Por isso que eu quero convidar você, se de repente você não conhece o Ministério Integre, não conhece o Ministério de Jovens, fica nesse vídeo, vamos conhecer um pouquinho mais. E também, se você quer ver os outros vídeos que nós temos, que você dê uma olhada nessa nossa playlist. Você vai ver aí muitos, mas sei lá, mais de 200 vídeos aí para você compartilhar, para você interagir, para você aprender e também colocar em prática na sua vida. E o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos lendo juntos aqui o Evangelho de Marcos. Nós estamos no capítulo 6 hoje. E para conversar comigo sobre esse capítulo e para a gente interagir sobre lições para a nossa vida que esse capítulo pode trazer e pode ajudar tanto eu, Matheus, como o Dani, mas você também que está em casa, está comigo o Matheus e o Dani. E eu vou deixar cada um deles aqui fazer a sua saudação e logo depois a gente começa a entrar no assunto desse capítulo. E aí, Matheus, beleza contigo? Fala, tio, tudo certo? Esse capítulo aí eu tava lendo e foi bem impactante. Espero que a nossa conversa aí também seja bem proveitosa para a galera nos assistindo. Dani? E aí, pessoal, tudo certo? Muito bom estar aqui com vocês hoje mais uma vez para a gente poder falar um pouquinho sobre esse capítulo que tem muita coisa legal aqui para a gente conversar. E é isso aí. E o que está acontecendo, né? Nós temos visto aí Jesus sendo apresentado por Marcos como sendo o Filho de Deus, como sendo esse servo que veio para agir, né? Para dar a sua vida, enfim. E Jesus está desde o primeiro capítulo, vamos dizer assim, hypado de todo o trabalho que tem para fazer. Então, ele já começa com expulsando espíritos maus, curando pessoas, cara, fazendo e acontecendo para tudo quanto é lado. E aí, de repente, poderia pensar, pô, mas então a coisa tá andando bem na vida de Jesus e tá andando bem ali com todo mundo, né? E a gente começa a perceber que não é bem assim, pelo contrário. Jesus começa a receber vários tipos de rejeição, de oposição, de gente inclusive falando que na verdade aquilo que ele estava fazendo, ela era pelo chefe dos coisa ruim, vamos dizer assim, né? Pelo chefe dos demônios e não por ser alguém divino, por ser realmente aquilo que Marcos disse que Jesus era, o Filho de Deus. E então Jesus começa a interagir com essas pessoas, começa a mostrar o seu poder e a sua autoridade. E nós vimos que Jesus ele começa a direcionar o seu tempo no ensino daqueles que estão seguindo, para que as pessoas entendam de fato o que significa ser de Deus, o que significa fazer parte do reino de Deus e ter um relacionamento com ele. E nós vimos então Jesus no capítulo 4 falando sobre várias parábolas, ensinando as pessoas de uma forma bastante simples, com o linguajar que era do povo, para que as pessoas pudessem compreender. Mas isso nem sempre foi uma verdade absoluta. Porém, nós vemos no capítulo 5 que pessoas conseguem perceber essa divindade de Jesus e, inclusive, buscam Jesus não com um olhar interesseiro ou com um olhar, enfim, maldoso, mas realmente reconhecem que ele tinha esse poder e autoridade e respondem a Jesus com algo que é impressionante, que é com fé. Nós vemos tanto a história daquela mulher que já estava sofrendo por muitos e muitos anos com fluxo de sangue. Foi muito legal o bate-papo da semana passada, porque nós tínhamos um médico batendo papo sobre questões que envolviam realidades médicas, então foi show de bola, por isso que vai lá assistir. Nós temos ali Jairo com a sua filha que também responde em fé, inclusive Jesus chama ele para essa realidade. E aí, qual que vai ser a tua questão? Crê, Jairo, que a coisa vai acontecer.
E nós entramos agora no capítulo 6. E esse capítulo 6 começa com uma percepção de Jesus a respeito das coisas que estavam ao seu redor bastante interessante, né? Por quê? Porque Jesus está ali num sábado e ele vai para a sinagoga começar a ensinar. E nesse meio tempo, as pessoas estão olhando e falando: caramba, meu, quem é esse cara? Olha só, o cara é fantástico, né? Mas eles começam ao mesmo tempo a olhar e falar assim: mas peraí, ali não tá a família dele? Olha lá, não é aquela ali a Maria, que é a mãe dele? Ali, não é os irmãos? E começam, então, por causa dessa situação, tirar ou colocar uma nova lente, né? Trocar o óculos aí. Poxa vida, é alguém especial para de repente, é mais um cara comum aqui da nossa realidade. E isso tem sido implementado ou implantado ao longo de muito tempo a respeito de Jesus. Na verdade, Jesus foi um cara muito bacana. Foi um cara extremamente ético, foi um cara visionário, ele foi. Aí começa um monte de coisa. Ele foi o maior líder, ele foi o maior psicólogo, ele foi o maior não sei o quê, ou foi um cara extremamente excepcional. Mas, de fato, o objetivo de todas essas questões é tirar de Jesus o posto daquilo que Marcos estava realmente colocando ele, e que eu acho que isso cria as nossas percepções. Eu não sei como você tem conhecimento de Jesus, quem Jesus é para você de fato, mas o objetivo aqui era tirar essa divindade, tirar Jesus de quem ele realmente era, para colocá-lo como mais uma pessoa extremamente boa, talvez até acima da média em relação aos outros, mas simplesmente mais uma pessoa com ensino. E é isso que Marcos vai tentar nos colocar. Jesus não é esse. Jesus é Deus. Jesus tem autoridade divina. Fala, Dani, você tentou me. Você tentou falar? Não, o que eu ia falar sobre isso aí é o seguinte: todo esse panorama que você deu, esse contexto, né, faz a gente olhar para essa situação aqui do iniciozinho do capítulo 6, que Jesus ele é rejeitado, né, por aquelas pessoas que provavelmente foram as pessoas que viram Jesus dando seus primeiros passos, né, quando era criança, enfim, no seu desenvolvimento e tal. De repente o pessoal vê ali Jesus, um homem certamente muito diferente, né, e isso acaba tirando as pessoas do seu daquela visão que elas tinham de Jesus, né? Então elas achavam que já conheciam tudo a respeito de Jesus, e quando Jesus vem se revelar dessa forma tão especial, através dos milagres, através dos seus feitos maravilhosos, as pessoas elas acabam tendo essa reação. E isso aqui eu acho bastante interessante, particularmente falando, porque Jesus ele fala, ele vai soltar aquela frase, né? Que só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E isso aqui é interessante porque se aplica também muitas vezes às nossas vidas. Quer dizer, às vezes a gente está dentro de casa, às vezes a gente está com a nossa família, às vezes a gente está com amigos que cresceram junto com a gente, pessoas que a gente conhece, que a gente ama, que a gente gosta muito, e a gente encontra justamente essa barreira das pessoas não quererem prestar atenção nessa transformação que aconteceu na nossa vida, né? E eu vejo muito, eu sei que não é exatamente a mesma situação, mas é uma situação que a gente poderia comparar de uma certa forma, porque as pessoas elas vão ver através do que o evangelho faz na nossa vida, né? As pessoas vão ver essa transformação. E, inevitavelmente, quando a gente tenta, muitas vezes, falar de Jesus, ou trazer uma palavra um pouquinho mais, né, profunda, a pessoa, ela acaba tendo essa reação. E eu vejo muito essa história aqui como uma forma de dizer pra gente assim, olha, isso aconteceu com Jesus também. Jesus passou por esse mesmo problema que talvez você esteja enfrentando dentro da sua casa ou com a sua família, enfim, esse tipo de resistência, esse tipo de dificuldade, né? Essas barreiras. Então, eu vejo muito assim, que aqui como se a Bíblia estivesse dizendo pra gente, olha, até Jesus passou por isso,
né? E outra coisa, o ponto é, eu achei interessante que, inclusive, a conexão com o capítulo 5 é o fato que Jesus vai olhar para ele e falar assim: olha, caramba, que incredulidade desse pessoal. Então, o versículo 6, né, do capítulo 6 fala: Jesus ficou admirado com a incredulidade do povo, né? Então, essa atitude aqui é importante a gente pensar. A forma como eu penso sobre Jesus pode envolver eu realmente crer nele ou estar extremamente enganado a respeito dele. E isso é muito sério, é tão sério que quando Jesus daí manda os discípulos irem fazer a missão, ele vai dizer: olha, vai chegar lugar que não vai receber vocês, né? E, quando não receber, quando rejeitarem vocês, vão embora, não fiquem ali. Se alguém receber vocês, fique pelo tempo, tal. Mas quando não receber, vai embora, né? Então achei bem interessante essa ideia de que essa rejeição, e aí sim, Dani, é bem legal mesmo essa tua ideia, de que ela, inclusive, foi aplicada em Jesus e também é na nossa vida, né? A gente também passa por essas ideias, ou por essa pegada, vamos assim, de uma certa rejeição. Né, Ô, Gil, e Matheus? pegando carona aí no que você está falando, você comentou sobre a incredulidade. Eu acho que eu até fiz umas notas desse capítulo e acho que para mim a palavra que definiria esse capítulo é incredulidade. Eu acho que ela passa pelas diversas histórias aí que a gente vê. Essa com os conterrâneos de Jesus, mais para frente quando a gente vai falar de Herodes, e no final também com os discípulos lá no barco. E eu acho que cada uma tem a sua particularidade, o seu jeito de enxergar a fé. E nessa primeira, com os conterrâneos de Jesus, eu acho interessante, né? Porque logo depois que a gente está falando lá do capítulo 5, que teve a mulher com a hemorragia, que até no último vídeo, né, foi comentado aí pelo Romário, médico, que ela provavelmente tinha uma anemia muito forte, que ela provavelmente tinha uma fragilidade, e ela mesmo assim ela enfrentou tudo isso, só porque ela tinha ouvido falar de Jesus, ela falou: não, eu preciso conhecer esse homem que é Deus encarnado, e eu preciso somente tocar no seu manto. Então ela tinha uma fé muito absurda. E ela conquistou, ela conseguiu chegar até Jesus. E Jesus disse que a fé dela curou ela. E aí a gente está vendo aqui, nesse outro lado da moeda, né, os conterrâneos de Jesus falando: peraí, mas aquele ali não é o carpinteiro que a gente conhece, que não sei o que lá, blá, blá. Então eu acho que essa incredulidade, para mim, tem a ver às vezes com a gente se ater a questões que são menos importantes sobre a fé. Essas pessoas ali, elas estavam vendo e ouvindo falar de milagres. Jesus estava fazendo coisas que ninguém tinha feito naquela proporção até aquele momento. Ele estava curando gente por todos os lugares que ele passava, ele estava expulsando demônios, ele estava ensinando com uma autoridade que ninguém tinha visto até então. E aí o pessoal, em vez de olhar para essas coisas e falar: caramba, ele é o Filho de Deus, as pessoas se ativeram a coisas menos relevantes, que poxa, mas ele não nasceu aqui, ele não é carpinteiro, é legal, tem a ver com a história dele, mas é menos relevante do que tudo que ele estava fazendo naquele momento, né? E isso pode tanto acontecer conosco no sentido de pessoas, como o Dani colocou, não levarem em consideração aquilo que nós estamos fazendo e tentarem pegar a nossa história ou alguma outra coisa assim, tentarem desmerecer, mas pode acontecer conosco exatamente no nosso relacionamento com Deus, né? Com o nosso relacionamento com esse Jesus que é apresentado por Marcos aqui como esse Filho de Deus, como uma pessoa realmente divina. E esse é talvez o grande perigo. E isso que eu acho muito legal, Matheus, naquilo que você colocou nesse tópico, porque para mim a gente pode ter uma palavra, você colocou incredulidade, que gira em torno. Essa incredulidade vai estar em todas as histórias que vão acontecer, inclusive sobre Jesus andando sobre as águas, ali chamando seus discípulos. Mas é interessante você perceber para mim como que a gente tem uma resposta de Jesus à forma como ele foi tratado, vamos dizer assim. Porque você tem uma crescente rejeição, uma rejeição nele, uma rejeição sobre os seus discípulos, uma rejeição sobre aquele que foi o que preparou o caminho para ele, que é mencionado desde o capítulo 1, esse João Batista. E a resposta de Jesus é com multiplicação de pães e é com ele andando sobre águas, mostrando de uma forma extraordinária o seu poder e autoridade. Então é muito legal a gente perceber
que Marcos parece que caminha para mostrar para a gente, peraí, você ainda está incrédulo sobre Jesus? Você ainda tá meio, sei lá, quem é esse cara? É nada, é o filho de Maria ali, eu lembro quando a gente jogou bola junto, né, na segunda série, eu lembro que ele inclusive tropeçou e caiu no chão, como é que ele vai ser filho de Deus? Nada, ele caiu no chão, eu lembro dele brincando. Eu lembro que uma vez trabalhando na oficina do pai, ele cortou o dedo, saiu sangue, né? Então, tipo assim, tentando desmerecer, a resposta que Marcos dá é, cara, ele alimentou uma multidão inteira que estava passando fome. E depois ele andou sobre as águas. Diga, Dani. E esse negócio é tão interessante isso que você falou, Dileão, porque quando a gente pega a própria... A gente vê primeiro que nem você falou, nessa rejeição ali no comecinho do capítulo 6, e quando chega na multiplicação dos pães, é interessante que mesmo sofrendo com tudo isso, Jesus ele olha para a multidão e o texto vai dizer que ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus ele tem esse olhar diferente para as pessoas que o rejeitam, e esse olhar de Jesus é um olhar de compaixão de pessoas que ainda não entenderam, pessoas que estão na sua fragilidade. E esse olhar de Jesus, ele se estende depois pro episódio em que ele anda sobre as águas, né? Então, o olhar de Jesus sobre as pessoas, com essa misericórdia, é algo também que nos ensina muito a como a gente pode lidar com as pessoas. Então, primeiro, esse é um ensino muito claro no Evangelho, de que a misericórdia do Senhor, ela nos ensina a ter misericórdia com o nosso próximo. Então, é com aquela pessoa que está diante de nós. Muitas vezes, a gente está andando na rua e tudo mais, e a gente acaba nem reparando no rosto das pessoas. E essa é uma questão que, para mim, chama muita atenção. Nesse Evangelho aqui, chama muita atenção, porque a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, de que ele fala, né, que ele teve compaixão deles, a impressão que eu tenho é que Jesus estava de fato olhando para o rosto de cada um e estava reparando no que cada um realmente precisava naquele momento, né? Então, eu acho que isso também acaba sendo um convite para a gente se espelhar no nosso Salvador, se espelhar no nosso Senhor e agir dessa mesma forma com as pessoas que nos rejeitam, com essa compaixão, né? E mesmo diante da rejeição, não perder essa compostura. Cara, ele é o Filho de Deus porque essa atitude dele é uma atitude impressionante. Não teria como ser, como não ser Filho de Deus se não tivesse essa atitude com relação às pessoas. Acho que isso é essencial da gente entender. Não, perfeito. Acho que é um bom desafio para todos nós. Por quê? Porque todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, porque entendemos que ele morreu naquela cruz em nosso lugar, nós agora somos também chamados de filho de Deus. E aí é muito legal essa percepção, porque lógico, nós não somos Jesus, não é isso, mas nós somos agora chamados de filho de Deus, fomos adotados por ele e devemos reproduzir aquilo que são as atitudes do reino de Deus, daquilo que representa exatamente a presença de Deus aqui na Terra. E é por isso que, inclusive, nós, como igreja, somos chamados de o corpo de Cristo, aqueles que continuam a exercer essa autoridade e esse poder, e de certa forma, vou usar essa palavra, mas eu acho que talvez ela não seja a melhor palavra aqui, daí depois o Mateus ou o Dani podem corrigir aqui com uma palavra melhor, mas de certa forma confrontar a realidade que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, a forma de pensar que as pessoas têm hoje, com a perspectiva do reino, com a perspectiva do rei, que salvou a nossa vida, que veio para aqueles que estavam, que não era para aqueles que estavam sãos, mas para aqueles que estavam doentes, e encontrou aqui o Dileão, o Mateus, o Daniel doentes, e agora transformou de dentro para fora, que está dando uma nova cosmovisão, uma nova perspectiva de vida e de enxergar. E é através dessa nova forma de enxergar que a gente pode ter essas atitudes, que a gente pode olhar mesmo para as atitudes de rejeição com uma perspectiva de amor.
E isso porque nós estamos seguindo esse Jesus que tem compaixão pelas necessidades do próximo e tem poder sobre essa realidade. Ele tem o poder sobre a fome, ele tem poder sobre aquilo que pode tirar a vida, que é a tempestade. E no meio, enfim, do mar revolto, de qualquer outra coisa, que inclusive os discípulos ali nem sabiam exatamente o que era, porque afinal achavam que era um fantasma, ele está andando e chamando a pessoa, não tenham medo. Essa ideia de não ter medo, eu creio que mais uma vez é um chamado para todos nós de colocarmos a nossa confiança. Como nós vamos responder a esse Jesus? Nós vamos responder com medo e com as nossas incredulidades, como foi a palavra que o Mateus colocou, ou com confiança? Não, sem medo eu coloco minha vida diante dele e deixo que ele conduza a minha vida da melhor forma possível. Ô, Gil, Diga. nessa coisa da resposta, de novo, né, de como a gente responde para essa misericórdia de Jesus, fazendo um panorama aí das 3 histórias que a gente tem nesse capítulo, né, eu penso, na primeira, então a gente teve essa coisa de as pessoas se ativeram a questões talvez menos relevantes, esqueceram a coisa mais importante ali, que era ver como Jesus fazia todos aqueles milagres e tudo. Na segunda, eu vejo Herodes, a palavra até fala, né, que ele gostava de ouvir João Batista, então ele provavelmente ele tinha interesse, ele via, poxa, essas coisas que ele está falando sobre o Messias, esperado e tudo mais, são importantes, são boas, aquilo acalentava o coração dele de alguma forma, mas ele não queria praticar, ele não queria seguir aquele caminho. E aí tinha a coisa ele vivia com a mulher do irmão dele, né, que era algo errado, e ele não queria renunciar a isso. Então tinha uma segunda resposta ali para Jesus, que era a não querer renunciar, eu acredito. E a terceira dos discípulos, naquele momento tanto da fome, né, que eles falaram, poxa, Jesus, acho que está na hora de mandar essa galera embora para eles poderem comer, porque não tem o que comer aqui, como também no barco ali do vento, para mim é uma resposta um pouco na direção de esquecer aquelas palavras de Jesus sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Nesse momento, os discípulos já tinham, né, a palavra nos versículos anteriores aí, fala que eles já tinham ido pelos lugares, curado enfermos, expulsado demônios, Jesus já tinha enviado os discípulos, então eles já tinham feito essas coisas, só que mesmo assim, mesmo vendo todo o poder de Deus, naquele momento eles falaram, poxa, as pessoas estão com fome e não tem o que comer. E no barco eles falaram, poxa, tá ventando e a gente vai naufragar, vai acontecer alguma coisa. Então eles esqueceram, parece que eles esquecem que Jesus é o centro e ele pode todas as coisas, né? Para mim, E ele não chama para a responsabilidade, porque na história, principalmente dos pães, ele diz para ele, deem vocês algo para comer. Assim. Exato, exato. Para mim, essas 3 histórias, elas me remetem um pouco a essa ideia de como a gente vai responder a Jesus, sabe? Se vendo, a gente não estava naquela época, mas a gente tem esse material escrito que é super confiável, que nós sabemos de todas as coisas que aconteceram. Como é que a gente vai responder sobre essas coisas? A gente vai responder com essa incredulidade, com talvez uma não querer abnegação como Herodes, ou a gente vai ver e vai falar, não, legal, eu acredito nisso, eu vou viver essa verdade, né? Ponto. Muito bom, muito bom. Eu vejo também que essa situação que o Mateus colocou aqui é interessante porque Jesus quando a gente lê o texto, né, a gente vê Jesus, ele conduz a situação toda de uma forma interessante que faz os discípulos passarem por um apuro, né? Porque eles fazem a multiplicação, então ali na multiplicação Jesus faz a multiplicação, mas ele joga a bola para os discípulos, e eles ficam naquela situação, né? Opa, e agora o que eu faço? E também na parte do barco, quando eles estão ali no barco, parece uma situação muito complicada. Imagina você numa situação dessa, no escuro. Lembre-se, você que está numa cidade com luz elétrica e tudo mais, lembre-se você que naquela época não existia isso aí. Então, os caras eles estavam no meio do rio, né? No meio do Mar da Galileia. No meio do Mar da Galileia, ali devia ser um breu. Então, Jesus aparece ali do nada e eles não estão esperando a situação, porque quem que vai esperar alguém andando pelas águas, né?
Então eles ficam assim extremamente, o texto vai dizer, atônitos, né? Eles ficam aterrorizados, achando que é um fantasma e tudo mais. Por quê? Porque eles justamente não estavam preparados para tudo isso. E o vento soprando contra, né? Eles estão naquele alvoroço, imagino. Todo aquele alvoroço. Então, assim, isso mostra que muitas vezes até Deus, e no caso aqui, Jesus fez isso com os discípulos, né? Deus coloca a gente em situações para realmente a gente poder ter a nossa oportunidade de confiar nele, né? Tanto ali na multiplicação, quanto aqui na questão do barco, uma situação difícil que causou ali deles ficarem aterrorizados. Eles não tinham outra escolha, senão confiar em Jesus, né? Então, tá aí mais uma situação que mostra como Jesus ele tem todo o poder e ele conduz muitas vezes as situações para que a gente aprenda a confiar nele. Muito bom. Bom, temos aí já 25 minutos do nosso vídeo. Vamos caminhar aí para o nosso encerramento, né? Muito bom ter você aí participando com a gente. E aí eu vou deixar. Matheus, quais são suas últimas orientações para encerrarmos este vídeo? Ah, olha só, tá vendo? Ficou melhor a frase agora, hein? Melhor do que as palavras finais, né? A gente vai melhorando aí. Eu acho que... Bom, eu já comentei, acho que para mim a coisa mais importante nesse capítulo foi a questão da resposta das pessoas a Jesus, né? Se com incredulidade ou se com vivendo a verdade. Puxando aí a rima do Saião, né? Mas uma coisa que o Dani estava falando agora no finalzinho que me veio à cabeça também, sobre Deus às vezes nos conduzir por momentos difíceis para a gente aprender a confiar nele também. Eu lembrei, eu não sei se foi o Gil ou se foi o Jonatas que numa pregação na IBNU comentou algo assim, Deus poderia ter tirado a galera lá, o seu povo, né, do Egito e levado direto para a Terra Prometida, poderia não ter passado pelo deserto. Mas o deserto dá essa oportunidade da gente crescer também. Então, as situações que a gente passa de deserto, de dificuldade, elas nos ajudam a lembrar o que realmente importa. Acho que vai pegando a onda do que o Dani estava falando aí. Às vezes a gente está num momento que não é muito bom, mas a gente pode usar esse momento a nosso favor para nos aproximar de Deus e das pessoas. Muito Dani? Bom, pessoal, minhas últimas palavras nesse vídeo aqui são, na verdade, um convite para que você pegue tudo isso que a gente falou aqui e realmente aplique para a sua vida. Eu chamo especial atenção a essa situação da nossa confiança em Jesus, que produz em nós um olhar de misericórdia para as pessoas, como Jesus teve com aquelas pessoas ali na multidão, né? E de plena confiança nos caminhos por onde Deus nos conduz. Então, às vezes a gente está numa situação que não sabemos exatamente como ela vai terminar, mas nós, com certeza, podemos confiar no nosso Deus, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, e é aquele que conduz a nossa história. Então, essa é a minha mensagem aí para hoje, e que Deus abençoe a sua vida. Isso aí. E assim nós vamos encerrando mais um vídeo aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, convidando você para assistir os nossos outros vídeos e também para assistir aqui, para acompanhar o canal. Se você ainda não curtiu, não segue o canal do YouTube da IBNU, faz isso agora, cara. Não perde tempo, não. É grátis e vai ser uma grande bênção para você. Toda terça-feira, quarta, quinta, sábado e domingo tem vídeo novinho aqui no nosso canal. Nas quartas e quintas-feiras nós temos os estudos da IBNU. Na terça-feira, lives com assuntos bastante, vamos dizer assim, contemporâneos para discussão. No sábado de manhã, o vídeo dos jovens do Ministério Integre e domingo, às 9h30 da manhã, nossa celebração online. Agora, se você mora aqui em São Paulo, de repente está passando por aqui por São Paulo, vem fazer uma visita para a gente, Rua Tianguá, número 25, todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração presencial e você vai poder ver um cara bonito como eu, assim, dar um grande abraço. E vai ter gente também como o Dani e o Matheus também, mas aí a gente leva isso com amor também. Tá bom? Grande abraço, pessoal. Nos vemos no sábado que vem. Tchau. Tchau, tchau.